Saudações a todos. Chamo-me Nilza Piodoso Valério e trago aqui mais uma vez a norma 24, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Trarei aqui alguns tópicos como objetivo, o âmbito, ativos e passivos contingentes, provisões e outros passivos, reconhecimento, mensuração, reembolsos, alterações e utilização nas provisões, divulgações, dúvidas frequentes e alguns exercícios. Esta norma vem para assegurar a aplicação de critérios de reconhecimento e bases de mensurações adequadas referente às provisões, aos passivos contingentes e aos ativos contingentes. Ela deve ser aplicada na contabilização de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, exceto quando resultam de contratos executórios, exceto quando o contrato é oneroso e quando quando são cobertos por uma outra norma. As provisões correspondem à parte de passivos de montante incerto ou de concorrência temporal incerta. Daí a sua distinção entre um passivo certo e uma provisão. O que é uma provisão? Provisão é um passivo de tempestividade ou quantia incerta, enquanto que o passivo contingente é uma obrigação presente que tem por objetivo, que tem origem, aliás, em acontecimentos e não é reconhecido porque não é provável que será exigido um fluxo de saída de recursos e a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. Um ativo contingente é um possível ativo que tem origem em acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência de um ou mais acontecimentos futuros incertos que a entidade não controla totalmente. Os passivos contingentes são classificados de três maneiras. As perdas podem ser prováveis, possíveis ou remotas. Elas são prováveis quando se entende ser elevada a probabilidade de perda de se materializar. São possíveis quando o desfecho é imprevisível. A perda pode se materializar, mas também poderá não existir qualquer perda. E são remotas quando entende-se que a empresa não deverá ter qualquer perda. Trago aqui o tratamento contabilístico aplicável a cada tipo de perdas. Quando esta perda for provável, deve ser objeto de provisão, desde que a perda possa ser quantificada com razoável aproximação. Se a perda for possível, não deve ser objeto de provisão, porém devem ser divulgadas nas notas às contas. Se for remota, não deve ser nem objeto de provisão e nem precisa ser divulgada. Quanto aos ativos contingentes, se for um ganho provável, o tratamento não deve ser objeto de reconhecimento, mas sim deve ser divulgado. O reconhecimento será efetuado numa base de caixa, quando houver a confirmação de que ele se materializou. Possível, não devem ser objeto de provisão, devendo em certos momentos ser objeto para divulgação. Remotas, não devem ser reconhecidos e nem precisam ser divulgadas. Provisões e outros ativos. As provisões podem ser distinguidas de outros passivos, como, por exemplo, as contas a pagar a fornecedores e acréscimos de custos, pelo fato das primeiras se caracterizarem pela existência de incertezas quanto à data da ocorrência ou quantia de dispêndios futuros. O reconhecimento das provisões. Uma provisão deve ser reconhecida quando a entidade tem a obrigação presente em resultado de um acontecimento passado
quando é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos será necessária para liquidar a obrigação, quando esta puder ser feita uma estimativa fiável da quantia relativamente à obrigação. É importante dizer aqui que a entidade não deve reconhecer um passivo contingente e um ativo contingente. Mensuração das provisões. Estas devem ser mensuradas pela melhor estimativa do dispêndio, exigido para liquidar a obrigação presente da data do balanço. Tratando-se de estimativas, as mesmas devem ser revistas a cada período de relato financeiro. Caso queira-se assumir um erro na mensuração da provisão do ano anterior, aplicam-se as disposições da norma 4, que é a norma relativamente a erros. Reembolsos. Quando se espera que algum ou todo dispêndio necessário para liquidar uma provisão pode ser reembolsado por outra entidade, o reembolso deve ser reconhecido quando e somente quando é quase certo que o mesmo será recebido se a entidade liquidar a obrigação. Alterações nas provisões devem ser revistas no final de cada período contabilístico e ajustadas para refletir uma melhor estimativa corrente. Utilização de provisões. Uma provisão deve ser utilizada somente os dispêndios relativamente aos quais a provisão inicialmente foi reconhecida. Aplicação das regras de mensuração e reconhecimento. Não devem ser reconhecidas provisões para perdas operacionais futuras, uma vez que não satisfazem a definição de passivo nem os critérios gerais para reconhecimento. A entidade deve divulgar a quantia registrada no início e no fim do período contabilístico, as provisões adicionais constituídas no período, as quantias utilizadas durante o período, as quantias não utilizadas e não revertidas durante o período, o aumento durante o período da quantia descontada resultante da passagem e tempo. Dúvidas frequentes. Em anos anteriores, reconhecemos uma provisão para uma liquidação adicional de impostos que está a ser contestada pela entidade. Devo manter a provisão? Não. Os argumentos da questão anterior aplicam-se a esta situação. Aqui poderemos vir a desconhecer ou a desreconhecer a provisão se considerarmos agora que a perda já não é provável. 2. O reconhecimento de uma provisão relativa a um processo judicial de anos anteriores deve ser contabilizado nos resultados transitados. Não, se considere que o reconhecimento este não é consequência de alteração de estimativa contabilística à contrapartida dos gastos do exercício. Em 30 de junho do ano N, entrou em vigor uma nova legislação que obriga uma empresa a instalar nas suas fábricas um novo filtro para o fumo. Até 30 de junho de N+1, o dispêndio estimado é de 100 mil meticais e será incorrido no primeiro semestre de N+1. Deve ser constituída uma provisão em 31 de dezembro de N? Não. Em 31 de dezembro de N, não existe uma obrigação presente. Apesar de existir uma lei que obriga a empresa a efetuar um dispêndio, este será efetuado no futuro. Muito obrigada pela atenção dispensada.